o Scarpa hoje seria um meia. Eu acho, assim, diferente do Alan, eu acho que ele tem qualidade. O Alan falou que ele é muito sonolento e tal, acha que é superestimado também. Eu acho que é um meia que tem qualidade. Só que, como diz a matéria do Globo Esporte, eu não acho que ele chega para ser titular. Até conversei hoje com o Pedro Gambardelli, cara, mandar um abraço para ele. O Pedro tá sumido aqui das lives aqui. Vi que se formou, parabéns, cara, é o mais novo jornalista na praça aí. E o Pedro tá bem empolgado com a questão do Scarpa. Falou, pô, se vier e tal. Falou que acredita que ele pode até tomar a posição de alguém aí, de Arrascaeta ou de De La Cruz. Eu falei, cara, pô, eu não acho não. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, você acha que é uma boa contratação? Você acha que ele pode ser titular? Se ele não for titular, que na minha opinião é o mais provável, tá? Já vou antecipando aqui. Será que a gente vai pagar um salário muito alto para um cara que vai ser reserva? E aí eu acho que ele tem um grande benefício a favor dele, que é ele, até o momento, né? Que tem muito jogador que vem para o Flamengo e passa a ser convocado. Mas até o momento ele é um cara que não é convocado. E aí você até falou lá no começo, né? O Flamengo tem um meio-campo convocável, né? Você tem aí o Pulgar, o Arrascaeta, o De La Cruz, isso em seleções fora. O Gerson vira e mexe é convocado pelo Diniz, né? A gente não sabe se o Diniz continua ou não, né? E tal. E esse ano tem Copa América, né? O ano de 2024 tem Copa América, então assim, vai ter um período longo com os jogadores fora e a CBF falou que não vai parar o calendário. Então assim, a gente vai ter que ter alguma reposição ali para jogar nesse meio. O Scarpa seria esse nome para você? Você tentaria outro jogador? Muito se falou do Alan Patrick lá atrás, né? Não, pô, o Alan Patrick jogou bem, eu acho que foi a melhor temporada do Alan Patrick na carreira dele. É a temporada que ele mais joga, é a temporada que ele mais dá assistência, que ele mais participa de gols. Você acha que vale o investimento? São 6 milhões aí em tese, né? Mas o salário dele, que não é baixo, né? Na live que eu tava com o Alan, se eu não me engano, o Geraço falou que ele estava recebendo 300 mil libras, dá mais de 2 milhões. Né? Então, assim, até que ponto ele vai baixar o salário para poder voltar para um time que, sei lá, será que ele chega com esse status, com essa moral de ser titular? Eu acredito que não. Mas queria saber a sua opinião sobre ele. Vamos lá. Eu vou primeiro aqui tocar nos aspectos mais técnicos dele. Assim, no meu ponto de vista, eu acho ele, inclusive, hoje mais útil do que pode ser o Alan Patrick, porque o Scarpa ele tem mais versatilidade do que o Alan Patrick. O Alan Patrick ele é mais um meia central ali. Inclusive, o Alan Patrick ele consegue se dar melhor em times onde ele não precise de tanta responsabilidade defensiva. O Scarpa, pelo contrário, ele já consegue também se dedicar defensivamente, colaborar defensivamente. Eu acho até que no Palmeiras, cara, antes dele sair do Brasil, tiveram algumas oportunidades ali que ele precisou ser adaptado como lateral esquerdo de maneira bem improvisada e ele fez isso também. Então, assim, claro que a gente não estaria contratando um jogador para improvisar como lateral, até porque o Flamengo acabaria utilizando isso como muleta para não trazer um lateral esquerdo. Mas eu acho que tecnicamente ele conseguiria ser mais útil do que o Alan Patrick. Eu acho que em relação à idade não deve ter uma grosseira diferença, não. Eu acho que o Scarpa deve ter já seus 30 anos ali, o Alan Patrick deve ter de repente 1 ano a mais, no máximo 2. Então, com relação à idade, comparando um com o outro não tem tanta diferença, mas quando a gente compara com o futebol, um jogador que envelhece de 30 anos para 31 é completamente diferente de um jogador que envelhece de 33 para 34, por exemplo. Apesar de ambos só terem envelhecido 1 ano, no futebol de alto nível, o preço desse envelhecimento a longo prazo ele acaba sendo um pouco maior. Então, se a gente fosse olhar objetivamente só para a idade, de saída a gente já entenderia o Scarpa como uma melhor alternativa do que o Alan Patrick. Mas eu vejo outras características além dessa, além de apenas a idade. Eu acho que ele é um jogador mais versátil e o Flamengo vai precisar de alguma versatilidade porque é muito difícil de você repor o Arrascaeta se ele estiver em alto nível e o De La Cruz também estando em alto nível.
E aí você vai precisar em algum momento dar uma adaptada no teu jogo, de repente mudar um pouco as funções do meia. E aí eu acho que o que pode definir o desejo do Scarpa de voltar pro Flamengo ou não de repente, o modelo de jogo que o Flamengo vai jogar. Se o Flamengo for jogar só com 3 meias, hoje a gente joga com 3 meias, né? Na prática, hoje a gente joga com o primeiro volante, que geralmente é o Pulgar, um segundo volante que quem fez isso algumas vezes foi o Gerson. Quando não podia ter a dupla Gerson e Pulgar, você tinha o Thiago Maia ali. E o teu terceiro meio-campista acaba sendo a Arrascaeta. Se o Flamengo for jogar com 3 meio-campistas, aí eu acho que o time titular tende a ser Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E aí você vai ter para disputar posição no meio de campo, tu vai ter o Alan, vai ter o Thiago Maia, a gente não tem notícia de venda do Thiago Maia. A única notícia que a gente tem é o Thiago Maia saindo para a chegada do Vera, do Fausto Vera, e aí você voltaria a ter mais um meia para disputar a posição no meio de campo. Então, pelo menos hoje você teria, como eu disse, o Alan, o Thiago Maia nesse time reserva, passaria a ter o Scarpa, passaria a ter o Gerson, porque aí eu tô jogando só com 3 meses, o Gerson não tá nesse time, pensando que vai ter uma manutenção desse esquema de jogo, de 3 atacantes, e você teria também o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro, por enquanto ele é jogador do Flamengo, a gente sabe que É o Gerson até ainda, né? não, eu até falei o Gerson, né? Eu falei tendo a manutenção de 3 meio-campistas, ou seja, jogando com 3 atacantes, com os 2 pontas, e vindo De La Cruz, o Gerson vai ter que ir pro banco, porque assim, o Arrascaeta, ele é muito genial para você bancar ele. Claro, se ele tiver numa péssima fase, naturalmente você vai acabar jogando ele no banco, porque você vai querer dar oportunidade para o excesso de meio-campista que tu vai ter no elenco. O De La Cruz, se ele jogar o futebol que ele joga no River, ele vem para ser o melhor meio-campista do Brasil, na minha opinião. O único jogador que pode superar ele, precisa estar jogando no alto nível, é o Arrascaeta. E o Pulgar, a gente sabe que o Flamengo é um com e sem o Pulgar. Se o Flamengo tivesse o Pulgar todos os jogos do Campeonato Brasileiro e o aproveitamento tivesse sido mais ou menos o que é quando ele joga, a gente seria campeão com alguma tranquilidade. Mas a gente não teve ele sempre disponível. Então, assim, o meio campo do Flamengo hoje com 3 meias, ele distancia a ambição do jogador de querer jogar bola, no caso do Scarpa, porque tu vai ter muita gente para colocar ali. Mas indo para uma formatação de 4 meio-campistas, aí ele vai ter mais oportunidade. Por quê? Porque as convocações vão obrigatoriamente colocar ele dentro de campo, porque eu não consigo ver Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar não sendo convocado. Então, assim, uma convocação vai criar 3 vagas e ele vai pegar uma dessas vagas aí, muito provavelmente. E se a gente jogar no esquema de 4 meio-campistas, ou seja, jogando com Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, ele vai começar a disputar com o Gerson, que vez ou outra é criticado pela indolência. E além disso, tem o Arrascaeta que dificilmente termina uma partida. Então ele também entraria quando o Arrascaeta eventualmente saísse do time. Mas aí o Flamengo vai ter que começar a se desfazer de atacante. Por quê? Justamente por conta dos salários. Você acabou de falar aí que o salário do Scarpa lá é 300 mil libras. Primeiro, se ele entende que vai voltar para o Brasil, e eu acho que esse é o nó que está sendo desatado com os representantes dele, ele já sabe que ele não vai ganhar isso. Então, se ele volta para o Brasil, ele já vai voltar redimensionando o salário dele. Até porque, diferentemente de outros cases que o Flamengo fez, ele não vai vir sem passe. O Flamengo vai ter que desembolsar um dinheiro no passe para poder trazer ele. Se a gente for lembrar dos jogadores que vieram com patamar salarial de quase 2 milhões, todos eles vieram para o Flamengo com o Flamengo bonificando o jogador por ter vindo de graça. Provavelmente o Vidal deve ter chegado em patamar salarial próximo a 1,5 milhão ou mais quando veio. Felipe Luiz, Rafinha, Davi Luiz, enfim. Mas esse não vai ser o caso do Scarpa. Então o Scarpa ele vai ter que contar apenas com a remuneração de salário, não vai ter um direito de imagem ali grande. Então ele vai ter que reduzir essa pedida dele. E aí, agora a minha opinião quanto à utilidade dele no Flamengo. Eu acho que ele vai ser muito útil, cara. Eu acho que ele vai ser muito útil e eu considero ele, sim, um bom jogador. No Palmeiras, ele não era esse jogador morcego, não, cara. Ele era um jogador que se comprometia defensivamente, corria o tempo todo, era bem intenso.
E foi provavelmente ali, eu não me lembro agora dos números, mas provavelmente ele deve ter sido um dos caras que mais deu assistência naquele campeonato do que o Palmeiras foi campeão. E ele era o cara que ajudava a equilibrar o meio de campo junto com o Danilo. Tanto é que quando os dois saem para o Nottingham Forest, o Palmeiras fica um tempo ali derrapando, até ganha do Flamengo sem esses caras, né? Mas fica um tempo derrapando ali e se encontra até se vê numa situação de zero criatividade. Isso aconteceu com o Palmeiras. Ou seja, isso demonstra que ele tem um potencial criativo, sim. O Flamengo precisa disso, né? O Flamengo precisa. A gente esse ano todo ficou criticando o formato de jogo do Flamengo. A gente sabe que foi muito prejudicado pelas trocas de treinadores, pela mentalidade dos treinadores, mas a gente viu durante praticamente o ano inteiro o Flamengo dependendo de bola longa de Fabrício Bruno e Léo Pereira. E com o Scarpa no elenco, você tem menos motivos para precisar recorrer a isso. O treinador pode ainda assim querer recorrer em bola longa excessivamente? Pode, mas eu vou classificar isso como um erro, tendo um elenco tão caro, com tanto jogador técnico e que ocupa o meio de campo como poucos aqui no Brasil teriam, poucos times teriam. Você tem campeão, tô chorando, vai inflamar.